no mesmo... tipo de previdência obrigatória a todo funcionário registrado na CLT e qual a principal diferença para a previdência privada. Então, essa é a ideia. Né? Obrigado, Michael Freiberger. Olha só. Tipo de previdência obrigatória. Gente, obrigatório é o INSS. É aquele padrãozão que vocês têm para quem tem carteira assinada como vocês. Todo mês vem descontado. É obrigatório. Então, isso se chama INSS. Né? Então, tipo de previdência obrigatória, INSS. Ou, eu vou colocar o apelido dele, RGPS. Regime Geral de Previdência Social. É um nome, vamos dizer assim, mais bonito, né? Mas é a mesma coisa, tá? INSS, tá? Qual a diferença? Olha a pergunta. Qual a diferença para a previdência privada? Tá? Então, vamos colocar aqui. Eu coloquei duas, né? Pode ser que tenha mais, mas essas duas, essa que eu mais vejo cair. Né? As contribuições não formam um fundo. Né? Vai tudo para o mesmo lugar, é o regime de caixa. Né? E outra muito importante, né? As aposentadorias têm um teto máximo de valor. Não tem? Um teto máximo que a gente falou lá, 7 mil e pouco, né? Então, essas são as duas principais diferenças. Na aposentadoria privada, na previdência privada que vocês vendem, é diferente, né? Ali forma um fundo, cada um sabe quanto tem, e não tem teto, né? Porque você pode fazer o valor que você quer. Inclusive, você pode definir a tua renda. Pode falar assim, ó, eu quero me aposentar com 25 mil. Então, a gente faz a conta ao inverso. Quanto tempo eu tenho que contribuir com quantos reais por mês, né? E aí a gente chega no valor, e daí vocês vendem a previdência para o cidadão. Então, essa é a principal diferença. Muito bem. Deixa eu ver se alguém responde. Ó, seguindo no mesmo batidão, pessoal. Vocês respondem, eu estou acompanhando, tá? Estou acompanhando. Isso, regime de repartição simples. O Juliano lembrou bem, tá? Repartição simples quer dizer, o dinheiro vai tudo para o mesmo lugar, para o mesmo saco, para o mesmo bolo, e depois o governo distribui, né? Eu até estava vendo a minha situação ontem com o advogado, é que eu já contribuo para o INSS por 38 anos. Eu comecei a contribuir quando eu tinha 14 anos de idade. Então, eu já tenho um tempo enorme de contribuição, mas eu ainda não faço jus ao sistema de aposentadorias e eu também não sei quanto dinheiro eu tenho lá. Né? Tem umas simulações que dá para fazer, mas por quê? Porque é um conjunto de regras, né? Eu tenho que ter lá a idade mínima e tal, como eu sou muito jovem, né? Dá para ver. Então, eu não entrei nesse esquema aí. Mas tá tudo certo, né? Não tem problema, né? Eu quero viver 100 anos. Isso já todo mundo já sabe, quem me conhece sabe que eu quero viver 100 anos. Então, não tem problema que demore, né? A gente espera. Bem, tirando essa parte que o Juliano falou da repartição simples, que eu acabei explicando, na previdência privada não é repartição simples, porque cada um sabe o montante que tem. Então, a segunda diz assim, ó, explique quais as duas fases da Previdência. Você sabe quais são? E você sabe dizer o que são as duas fases da Previdência? Enquanto eu me organizo aqui, quem quiser responde aí que eu vou dar de olho aqui, tá? Acumulação, o seu Lucas disse, e o seu Juliano, diferimento e pagamento. Então, vamos lá. Eu vou usar as palavras deles. Ó. Diferimento, né, é a fase da acumulação. É onde a gente deposita os valores. A gente chama de diferimento ou acumulação. Eu vou usar as duas porque pode ser que a prova cobra diferimento, daí a gente não sabe o que é, né? E a outra aqui que vocês escreveram aí, meninos, acumulação e pagamento, né? Isso, pagamento. Pagamento, tá? O que significa pagamento, né? A aposentadoria. É o momento que você recebe o benefício, tá? Então, esses são os dois momentos. O que eu tenho que lembrar aqui, muito importante, na fase de diferimento, o participante pode resgatar a qualquer momento. Na fase de pagamento, não, né? Então, aqui, diferimento, nesta fase, o resgate é permitido a qualquer momento. Cada 60 dias pode resgatar, se quiser. Nesta fase, o participante só recebe a renda. Só recebe a renda. Não pode mais resgatar o saldo acumulado. Entenderam? Então, essa é a diferença entre as duas fases. Muito importante isso, tá? Senão, depois dá muita confusão. E eles fazem muita confusão com esse negócio. Obrigado, meninos, e parabéns. Já tem mais um cupom para concorrer a 1 milhão. A poupança premiada, né? Aliás, esse ano temos 40 anos e muitos prêmios, né? Eu fiz uma programada aí mês passado, poupança programada, e eu espero ser um dos ganhadores aí dos prêmios, né? Eu estou, pelo menos, ganhando uns cupons lá, eu quero ver se dá certo. Todo mundo quer ganhar prêmio, né? Todo mundo quer moleza, né? Hoje eu estava participando, até fiz um post no LinkedIn. Vamos lá no meu LinkedIn, gente, tá bem legal. Fiz um post no meu LinkedIn, um artigo, na verdade, e também no meu blog. Eu coloquei um post muito legal. Hoje saiu, a Ambima, hoje de manhã tinha a reunião da Ambima, eu faço parte da rede de educação deles. E saiu o resultado do raio-x do investidor brasileiro. Então, tem muita informação interessante lá sobre educação financeira, e aí estava falando justamente, eles inseriram esse ano um indicador sobre apostas, sobre as bets, e sobre um índice que mede, eles trouxeram dos Estados Unidos, um índice que mede o estresse financeiro. E aí, é claro, quem aposta tem mais estresse financeiro. Quem aposta tem mais dívida, está mais endividado. Essa foi uma das conclusões que eles chegaram, né? Então, bem interessante. Se vocês quiserem saber um resumo, eu fiz um resumo dos principais tópicos desse raio-x, e eu também coloquei o link para vocês terem acesso a todo
o conteúdo. Então, tem lá sobre a poupança, né? Tem muita gente aí que investe em poupança no Brasil, dividido em classe, gênero. Uma pesquisa bem completa. É a Lima com Datafolha. Eles entrevistaram o equivalente a 160 milhões de brasileiros, né? Claro que eles pegaram só umas 5 mil pessoas, né? Mas a estratificação é para envolver a opinião de 160 milhões de brasileiros. Então, é quase toda a população, né? É uma pesquisa bem legal. Vai lá no meu LinkedIn, professor Cláudio Treinamentos, aí você já se torna meu amiguinho lá e daí a gente conversa. O que é a renda vitalícia? Reversível ao cônjuge. Renda vitalícia reversível ao cônjuge. O que é isso? O que a renda vitalícia garante? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. O que a renda vitalícia reversível ao cônjuge garante? Garante renda mensal para o cônjuge, né, que permanecer vivo, enquanto ele viver. Beleza? Isso é reversível. Reversível quer dizer que passa a bola para frente, né? Vitalícia quer dizer pela vida toda, né? Isso aí vocês sabem, acho que melhor que eu, né? Vitalícia quer dizer pela vida toda, tá? Reversível, reversível quer dizer que a renda reverte para outra pessoa indicada, que pode ser o cônjuge ou pode ser um beneficiário, se for um outro modelo de pensão. Número 4. Na portabilidade, seja interna ou externa, incide imposto de renda e o que não é permitido. Olha só. Deixa eu só ver lá se alguém... Não. Olha só. O que não é permitido? Vamos lá. Primeiro, que na portabilidade, gente, não paga imposto de renda. Tá? Nas portabilidades, seja interna ou externa, não incide imposto de renda. Primeira coisa, tá? E o que não é permitido, né? O que não é permitido, né? Não é permitido. Não é permitido. PGBL para VGBL, VGBL para PGBL. Isso não é permitido. Progressivo para regressivo. Isso não é permitido. Titularidade diferentes. Isso também não é permitido. Ou seja, eu não posso transferir a minha aposentadoria, né, o meu plano, transferir para outra instituição para minha esposa. Não tem como, ou o contrário, né? Tem que ser de mim para mim mesmo, sempre mesma titularidade. Então, essa é a ideia da número 4, né? Número 4. Na portabilidade não permite, ok? Número 5. Ninguém respondeu essa, né? Número 5. Para quem é indicado, eu estou olhando aqui para ver se alguém responde. Eu estou olhando na tela do lado, por isso que eu fico com a cabeça baixa aqui, às vezes olhando. Número 5. Para quem é indicado o regime progressivo? Né? Progressivo, vamos lá. Progressivo é indicado para quem? Quem ficar no plano menos que 10 anos. Regressivo, quem ficar mais que 10 anos. Então, regressivo mais que 10, né? Não precisa colocar no plano, porque a gente está falando já, e menos que 10 no progressivo, né? Quem ficar menos que 10 anos, quem ficar mais que 10 anos. Essa é a ideia do progressivo e do regressivo, né? Por que isso? Porque daí, menos que 10 anos fica mais barato no progressivo, né? Paga menos imposto. Por que o regime progressivo é chamado compensável e o regressivo é chamado de definitivo? Esses são apelidos, né? E sinônimos dos nossos regimes tributários aí, mas é muito cobrado na prova, né? Então, por que compensável? Compensável, né? Porque tem ajustes futuros na declaração, certo? Cobra 15% e depois tem um ajuste futuro. Definitivo. Definitivo porque cobra só uma vez. Não tem ajuste futuro. Tá? Só cobra uma vez, pela tabela. Ele cobra de 10% a 35% e acabou. No progressivo, no compensável, que é o progressivo, ele progride. Você cobra 15 agora, depois pode cobrar mais 7, mais 7,5, vai até 27,5, né? Por cada tabela da receita. Aí depende da renda de cada um. Número 7. Para quem é indicado o plano PGBL e VGBL? Ó, perguntinha básica, que cai na prova todo dia, né? E um bom gerente tem que saber, né? PGBL, o que é? Para quem é indicado o PGBL, né? Então aqui, eu acho que a melhor coisa é só escrever uma palavra, né? Vou escrever uma palavra aqui, ó. Completa. Completa o quê? Declaração completa, né? Declaração, quem faz declaração completa. E o PGBL, declaração, o VGBL, simplificada, certo? Porque na simplificada ele não permite deduções, né? Aí coloca lá os 20% automático. 8. Qual a base de cálculo do imposto de renda em planos PGBL e VGBL em caso de resgate antecipado? Alguém sabe? Sobre o que cobra o imposto de renda? No PGBL e no VGBL? Interessante, né? Não sabe? Pensa, criatura. Pensa. É sobre o rendimento, né? Qual? Mas qual? O V. Isso. Um é o capital total e outro é rendimento, exatamente. O Juliano já, rendimento mais capital. Só vamos ser um pouco mais específico, né, Juliano? Rendimento mais capital, então vamos lá. PGBL, rendimento mais capital. VGBL, como disse a Lunelli ali, esqueci o nome mais difícil que Lunelli, né? A VGBL, o VGBL é... Pode chamar de Lunelli, professor. Lunelli. Obrigado. Sobre o capital. Quando eu construí o prédio aí, que eu moro aqui em Marechal,
teve um senhor chamado Lunelli, que fez todas as portas para mim. Ele é campeão, deve ser teu parente, né? Então, fez todas as portas para mim. Ele é campeão em fazer porta. Tem um Lunelli aqui em Marechal. Lunelli, nossa, bom saber, deve ser parente do. Deve ser teu parente. Ok? VGBL, rendimentos mais capital. E o VGBL cobra somente sobre o rendimento, tá? Eu escrevi errado aqui, ó. Somente sobre o rendimento, não sobre o capital. Então, essa é uma pergunta que cai bastante na prova, né? Agora, a 9. Como ocorre a tributação em planos de previdência complementar no regime progressivo e regressivo? Então, vamos lá. Primeiro, progressivo. Sabem? Regressivo. Eu gostei da maneira como vocês encararam as respostas ali, vocês que digitaram, né? O Juliano, a Lunelli também, vocês falaram, o Lucas, né? Vocês colocam o que vem na cabeça de vocês. É assim que a gente aprende. A gente não vai lembrar exatamente como está escrito lá na lei, ou lá, mas alguma palavrinha que você lembra, né, já te ajuda a responder. É isso mesmo. Ah, é capital, esse aqui é capital mais rendimento, o outro é só rendimento. Daí você já ajuda, né? Então, o progressivo, como é que cobra o imposto, a tributação? 15%. Deixa eu ver se alguém respondeu. O Lucas respondeu ali, ó. Um é no capital total. Então, né, essas coisas ajudam vocês a lembrar. Então, o progressivo, 15%, né? Eu estou pedindo assim, qual é a tributação do regime progressivo? Então, é 15% no progressivo, né? Aí depende, se for VGBL ou PGBL, sobre o rendimento ou sobre o total, né? 15% mais ajustes na declaração do imposto de renda. E o regressivo cobra de 10% a 35%, tá? Dependendo do tempo que ficar até o resgate, ou transformar em renda, né? De 10% a 35%. Quanto mais tempo ficar, menos cobra. Por exemplo, se ficar mais de 10 anos, 10%. Tá? Abaixo de 2 anos, cobra 35%. Então, se eu entrar no plano regressivo e sacar antes de 2 anos, eu vou pagar 35% de imposto. É muito mais que 15% no progressivo. Então, não é vantagem entrar no regime regressivo de cara se você não tem certeza quanto tempo tu vai ficar, né? 10. E hoje isso não precisa, o regime não precisa ser escolhido também na hora de entrar. Você pode escolher na hora que você for fazer o primeiro resgate, tá? Então, ficou melhor assim, eu achei. Como podem ser feitas as portabilidades em plano de previdência complementar privadas? Portabilidade, né? Então, a portabilidade, a gente já falou, né? Só pode ser feita PGBL para PGBL, né? VGBL para VGBL e mesma titularidade, certo? Essas são as principais características. E regressivo para regressivo, progressivo para progressivo. Se quiser mudar, tem que mudar depois, tá? Mas, na verdade, na hora de transferir, tem que ser tudo igual. O produto, né, ele tem que ter as mesmas características na instituição de origem e na instituição de destino. Eu sei que vocês trabalham com isso, acho que esse assunto não é tão difícil para vocês, porque vocês devem fazer isso todos os dias, né? Buscar fazer portabilidade e previdência de outras instituições, né? Porque é muito saudável, né? Quando dá certo. Vamos lá agora para o pré-simulado. O pré-simulado desse aqui eu já respondi as duas primeiras. A primeira eu já respondi, né? Que foi a do Hugo, né, do médico, e aqui eu já respondi essa aqui também. Só ficou faltando a terceira, então ficou mais fácil. Terceira, quando cessa a renda vitalícia reversível ao beneficiário? Então, renda vitalícia, gente, a renda vitalícia só termina com o falecimento da pessoa, seja o participante ou, nesse caso, o beneficiário. Tá? Então, a renda vitalícia só termina com o falecimento da pessoa, independente de quem seja, né? Então, se falecer o participante e tem beneficiário, vai terminar com o falecimento. Então, se tem beneficiário, porque tem aquela que é vitalícia, só vitalícia, não é reversível. Então, essa termina com o falecimento do participante. Agora, tem a vitalícia ao beneficiário. Essa termina com o falecimento do beneficiário. Tem a vitalícia ao cônjuge. Ela termina com o falecimento do cônjuge. Tá? Então, as três vitalícias, elas são diferentes, um pouquinho diferentes, mas sempre elas terminam com o falecimento de alguém. Muito bem. Então, terminamos aqui também essa parte da Previdência, tá? Joia, né? Deixa eu só pegar aqui uma questão do simulado, que nós temos tempo. Deixa eu pegar aqui umas questões de Previdência, já que nós estamos na Previdência, deixa eu pegar umas questões aqui para nós fazermos, só para a gente praticar um pouquinho mais, tá? Ó, Jodelli tem um PGBL, questão número 3, página para quem está aí acompanhando, 246. 246. Deixa eu ver que alguém escreveu alguma coisa ali, né? A Larissa, né? A Larissa está lembrando uma coisa importante, ó. O resgate da Previdência sempre a cada 60 dias, né? Não pode ficar resgatando toda hora. E outra, só no período, claro, de diferimento. O período depois de pagamento de benefícios já foi, isso vocês já entenderam, né? Mas pelo que eu conversei com vocês não tem nenhum associado ainda recebendo benefício da Previdência. A grande maioria ainda está no período de acumulação, né? Que é o meu caso, inclusive, né? Eu estou no período de acumulação. Então, vamos lá. Jodelli tem um plano PGBL na cooperativa em que é associada. Ela decidiu se tornar associada em outra cooperativa, mudando também seu plano para um PGBL na nova instituição. Claro, porque senão não dá para cortar, né? Assinale a alternativa correta. Tá? Ela pode ou não pode fazer isso? Transferir o PGBL dela
de uma cooperativa para outra. A primeira coisa que a gente tem que pensar é se pode ou se não pode. Tá tudo certo. Aqui eu não falei do regime, eu estou falando só do plano, PGBL com PGBL. Pode, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque se não pode, daí já, se ela pode, a letra B está errada e a letra D também está errada. Está dizendo que ela não pode. Mas se for PGBL com PGBL, pode. Não é verdade? Tá? Agora vamos ver a letra A. Qual é a diferença entre a e a C? A letra A diz assim, ela pode fazer isso porque a portabilidade entre dois planos é permitida, mesmo se for entre instituições. E a letra C diz assim, pode fazer, mas terá que pagar imposto de renda. Perceberam? Então a letra A, né, está errada. Opa, a letra A está certa. A letra B está errada porque ela pode fazer, né? PGBL para PGBL. A letra C está errada, sabe por quê? Porque na portabilidade não paga imposto. Não paga imposto de renda. Nós falamos isso antes, né? Mas agora, vendo uma pergunta, fica mais interessante, né? E a letra D também está errada. Joia? Interessante, né? Muito bem. E aí tem uma questão que leva o nome da minha filha aqui, que eu gosto muito. Bárbara vai iniciar o planejamento da sua aposentadoria com 40 anos. Ela deseja poupar 30% da sua renda em planos de previdência privada até os 60 anos. Tendo em vista que ela trabalha no regime CLT e que faz suas declarações de imposto de renda pelo modelo completo, qual das recomendações abaixo apresenta a melhor decisão a ser tomada? Essa pergunta é muito parecida com aquela do Hugo lá que eu fiz durante o treinamento, tá? Mas ela tem alguns, né? Modelo completo, ela hoje tem 40 e vai se aposentar com 60, então dá 20 anos. Ela deseja poupar 30% da sua renda em planos de previdência e ela está na CLT, certo? Porque para fazer o PGBL você tem que estar pagando o INSS, tá? Seja pela CLT ou seja como empresário. Então, alguém respondeu? Já conseguiram achar a certa? Então, previdência tem esse detalhe, né? As questões são longas e são questões bastante interpretativas, né? Então, tem isso. A gente tem que ficar lendo para conseguir entender. O Michael está falando que é a C, o Lucas também. Né? Não sei, eu não olhei ainda. Vamos ver, então, se eles estão certos ou não. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, Letra A. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso. Então, vamos colocar aqui o cenário. Primeiro, 30% da renda ela quer investir, né? 30% da renda ela quer investir, aposentar daqui 20 anos. Tá? Então, se ela quer aposentar daqui 20 anos, regime indicado regressivo. 30% da renda, né? 12% em PGBL e o restante em VGBL. Essa já é a resposta. Né? Já perceberam? Por quê? Não posso pôr os 30% tudo num lugar só. Né? Porque não vale a pena. Então, letra A. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso num VGBL, buscando, neste plano, a melhor tábua atuarial possível com regime regressivo. Né? Está errada, porque como ela faz declaração completa, deve aproveitar a dedução fiscal de 12% no PGBL. Tá? Então, é por isso que está errado. Letra B. Bárbara deve optar por investir todo o seu recurso no plano PGBL, colocando como premissas importantes a busca pelas menores taxas de carregamento e administração. Errada, porque a dedução fiscal é de apenas 12% da renda. E ela quer alocar 30%. Não sendo vantagem colocar 100% no PGBL. Vai estar jogando dinheiro fora. Depois não consegue recuperar porque vai pagar imposto sobre o total. Letra C. Bárbara deve optar por investir 12% de sua renda em planos PGBL e o restante no VGBL, ambos com regime regressivo. Certíssima, como eu expliquei lá em cima. E a letra D. Bárbara deve optar por investir 12% em planos PGBL e o restante em VGBL, escolhendo o regime progressivo. Veja que a letra D, muito cuidado com ela, porque pode ser uma pegadinha. É uma pegadinha, né? Errada, porque o regime deve ser regressivo, porque ela vai ficar no plano por 20 anos, né? Ou seja, mais que 10, regressivo. Muito boa essa questão, muito boa. Parabéns para quem criou ela, né? Que no caso fui eu. Mas é muito legal essa questão aqui para a gente pensar. Né? Eu vou deixar aqui do lado, vou salvar, tá bom? Eu acho que tá bom de